É impossível falar de seu Arthur sem lembrar do Adelma. Eu sei que a família está sofrendo pela perda, pela separação, mas eu tenho uma palavra de Deus para vocês nesta noite. Amém? Eu acompanhei por muitos anos essa família, através da amizade com o Coronel Adelma, até esse Covid, poder nos separar, porque nós não podíamos mais estar juntos, não podíamos mais ter comunhão, mas nós cremos que um dia nós estaremos todos juntos novamente. Amém? Quando o coronel partiu, eu lembro que Railane me ligou: Pastor Mauro, queria que o senhor viesse aqui dar uma palavra. Eu não fui, porque eu estava com Covid, muito fraco, e sem entender o que estava acontecendo. Em 2 semanas, Pastor Nonato, Coronel Adelma e Ferreira, 3 amigos que eram irmãos para mim, de verdade. Eu sofri muito, e se eu sofri, imagina a família, os filhos, as viúvas. É um momento de tristeza, sim, irmãos. A gente precisa entender isso. Essa perda traz essa tristeza para nós, que somos amigos, que somos familiares, mas a gente não pode mergulhar nessa tristeza. A gente precisa traçar uma meta, traçar um objetivo com relação ao luto, declarar o luto, o início e o fim, porque a vida continua. Amém? Nós que ficamos, irmãos, nós que ficamos, que vencemos o Covid, essa praga do inferno, deixa eu te dizer, a igreja vai ser arrebatada. Amém? Detalhe é, você está preparado para isso? Creia nisso, irmão. Eu acredito, isso aí agora é o ponto pessoal meu, eu acredito que nós não temos mais 10 anos, porque vamos morrer todo mundo, pastor? Não, a igreja será arrebatada. Amém, irmãos? Mateus capítulo 24, você depois pode ler isso em casa, fala que quando a figueira voltar a florescer, os seus ramos voltarem a dar fruto, é chegado o verão. Talvez você não entendeu nada sobre isso. Figueira, o que isso significa? Figueira é Israel. Israel é o relógio do mundo. Algum tempo atrás, Israel não era nação, eles estavam espalhados através da diáspora. General Tito, Arthur, espalhou o povo judeu por todas as nações. Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores do século passado, ele não tinha noção disso. A figueira aponta para Israel. Como assim? Como Israel vai ser nação de novo? E os nossos olhos viram, a partir do ano de 1948, Israel voltou a ser nação. E hoje os ramos estão dando fruto, o deserto floresceu. Eles estão num deserto, irmão, e é o exército mais bem treinado do mundo. Eles estão no deserto e não falta água para eles. Eles estão no deserto e a maior tecnologia mundial estão com eles. Meu Deus, tem algo diferente nesse povo. Amém, irmãos? Então fique atento, porque a qualquer momento, não existe mais profecias para se cumprir, para Deus tomar a igreja. Vai ser um rapto. A Bíblia fala desse arrebatamento como um rapto. É como se for um piscar de olhos. Quando você menos imaginar, a igreja, eu não estou falando igreja da aliança, eu não estou falando igreja católica, eu estou falando a igreja, aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas.
Aqueles que deram frutos. Irmão, eu vou mostrar para você na Bíblia que o seu Arthur está dando fruto ainda hoje. Você está aqui por causa dele. Aleluia. Amém? Então, eu quero... Isso é só uma... Né, nem fazia parte do meu sermão hoje, tá? Eu estou te dizendo isso porque é um alerta que eu acho que eu faço todos os domingos para a Igreja da Aliança. Mês de janeiro nós tiramos 10 dias de férias. Eu fui a João Pessoa. O que mais me chamou a atenção foi eu não poder almoçar num restaurante, porque a minha esposa não estava com a carteira de vacina. E mesmo que tivesse, eu não ia almoçar ali. Mesmo que eu tivesse, qualquer lugar que cobrar para eu entrar, tem que mostrar o cartão de vacina. Eu sou vacinado, tenho 2 doses. Mas qualquer lugar que me cobrar, eu não vou mostrar, porque eu não faço parte desse controle mundial. Isso tudo é uma forma de controle. Daqui a pouco, deixa eu te dizer, vai vir um chip, e nesse chip vai vir uma vacina que vai ser contra todos os vírus, vai vir recursos financeiros que você pode ficar despreocupado. Cuidado, o anticristo não vai vir com uma marca, onde vai dizer assim, a propaganda vai ser, coloque a marca e vá para o inferno. Não é assim. Coloque a marca e os teus problemas acabaram. Sabe, então nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo no mundo. Nós estamos vivendo os dias e os minutos finais. Amém? Eu não quero te espantar, eu quero te alertar, porque religião nenhuma vai levar o homem para o céu. O único que pode fazer isso é o Senhor Jesus. É quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que vai garantir o teu nome ser escrito no livro da vida. E uma vez escrito, não tem borracha de cão que apague. Amém, irmãos? E nós louvamos a Deus, porque tanto o coronel como o seu Arthur, eles confessaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Aleluia. Eu quero ler alguns versículos com você. Vamos lá. O tema da minha mensagem hoje é: a morte não é o fim. Diga para a pessoa que está do seu lado: a morte não é o fim. Como assim, pastor? Não. A Bíblia diz, no mínimo, para aqueles que não entregaram a vida a Jesus, olha só, para aqueles que não entregaram a vida a Jesus, a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Entenderam? Mas aqueles que entregaram a vida a Jesus, tem coisa melhor do que nesta terra. O homem se entristece, nós nos entristecemos com a separação, porque o homem não foi feito para morrer. Deus, quando fez o homem, Ele não planejou morte, de modo algum. Deus fez o homem para ter um relacionamento com Ele, para gozar de uma vida eterna. Amém, irmãos? Por isso que nós não estamos preparados para perder ninguém. Sabe, por mais idoso que seja a pessoa, eu já fui em enterro de pessoas com 81 anos, de 90 anos, quase 100 anos, mas ninguém quer perder, e é natural, e é normal isso, e está certo. Ninguém quer perder, porque a gente ama, porque a gente quer estar perto. Por isso, o Lucas, quando ele abriu o culto, ele falou algo poderoso: aproveite o momento com aqueles que ficaram. Amém? Aproveite o momento com teu pai, com a tua mãe, se você ainda tem. Diga todos os dias: eu te amo. Abrace, beije. Sabe, demonstre isso, porque vai ter um dia que eles não vão mais estar aqui. Eu digo isso porque o meu pai já partiu, e de vez em quando eu me pego numa saudade tão grande, porque essa dor, Arthurzinho, ela só vai diminuir, vai passar não, vai só diminuir. Amém? Mas ela é suportável. Então projeta para mim Apocalipse 2, verso 7. Qual é o tema da minha mensagem? A morte não é o fim. Então a gente pode até dizer um para o outro assim, até depois do fim. Amém? Porque se a morte não é o fim, para alguns a morte é apenas o começo. Nós cremos dessa forma. Olha o que diz a Bíblia: quem tem ouvidos,
Quem tem ouvido aqui, diga aleluia. Ouça aqui, não é simplesmente você ouvir de um lado e sair pelo outro. O texto está dizendo assim, ó, aqueles que têm ouvidos, ouça, medita, busque resposta em Deus. Não fique só com isso aqui não. Eu tenho certeza que muitos aqui fazem pesquisas pela internet. Quando você tem dúvida de qualquer assunto, você vai lá no Google e pergunta, e o Google te dá muitas respostas. Então pesquise isso. Olha o que o texto está dizendo. Quem tem ouvidos, ouça, preste atenção. O que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está onde? No Éden. Quando Deus, olha só irmãos, Deus ele cria o universo pelo poder da palavra. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas e nada tinha acontecido, até o momento que a Bíblia diz, e disse Deus. Quando Deus falou, aqui tem algo poderoso, as coisas só vão acontecer quando você primeiro falar. Então cuidado com o que você fala, porque o que você fala vai acontecer. Crie, por isso falei. Amém? Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E aí Deus foi criando, tudo pelo poder da palavra. Até o quinto dia Deus criou o universo, Deus criou um jardim. No sexto dia Deus fez o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus colocou o homem aonde? No paraíso, no jardim de delícias. O nome Éden no hebraico significa jardim de delícias. O homem não jogava nem pedra, Arthurzinho, numa mangueira, ele pegava a manga com a mão. Eu acredito que até a jaca era menor, porque ele pegava bem para comer, não fazia esforço nenhum. Era assim. E Deus disse ao homem: Adão, está vendo todas essas árvores, inclusive a árvore da vida, essa aqui, olha o texto dizendo, ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore porque a árvore da vida é Cristo. Quem come da árvore da vida tem a vida eterna, amém? Por isso que, olha só, Deus botou o homem no paraíso, mandou ele comer de todos os frutos, menos de uma árvore. Aqui estava no meio do jardim, aquela árvore era a primeira, foi a primeira que foi criada por Deus, e tudo que é primeiro é de Deus. Diga comigo, tudo que é primeiro é de Deus, e nós os homens não podemos tocar. Amém, irmãos? E o que foi que o homem fez? Comeu. Quando ele comeu, Arthurzinho, a Bíblia diz que Deus veio na viração do dia. Todos os dias Deus descia para conversar com Adão, e Deus pergunta: Adão, Adão, deixa eu fazer uma pergunta. Adão sabia, ou Deus sabia ou não onde Adão estava? O que você acha? Sabia ou não sabia? E por que ele perguntou? É porque ele quer saber se Adão sabe onde ele está. Quando Deus te chama, Arthurzinho, Arthurzinho, onde tu está? Tu sabe o que tu está fazendo? Você sabe exatamente a sua posição? Você sabe o que você fez? Você sabe o que vai acontecer depois disso aqui? Foi isso a pergunta de Deus. Aonde você está? Ele disse: eu estava com medo e me escondi. Se esconder de Deus aonde, irmão? Não tem lugar onde você se esconda de Deus. Fui para trás de uma árvore. Se Deus não tem um olhar que passa por qualquer coisa. E aí o Senhor expulsa o homem do paraíso e coloca querubins como guardas, para que o homem não coma mais da árvore da vida. Por isso que veio a morte. Se Adão come da árvore da vida, nós teríamos vida eterna. No dia que eu chegar no céu, eu vou reunir uma equipe, só de malhador, e nós vamos ter uma conversa com Adão.
Está entendendo? Porque, cara, tinha tudo, Arthurzinho, ele foi comer justamente da que não podia. Mas a gente gosta de colocar a culpa em Adão, não é verdade? E nós? E você? Como é que você age no seu dia a dia? Eu não quero trazer condenação para ninguém aqui não. A igreja aqui me conhece. A gente leva a palavra de vida, de esperança, e não de culpa, de condenação. Mas às vezes a gente quer condenar os outros, esquece de nós mesmos. Quando Deus conversa com Adão, qual foi a desculpa que ele deu? A mulher, botou logo culpa em Deus, ele não botou culpa na mulher não. A mulher que o Senhor me deu foi que me fez comer do fruto. Aí Deus vai onde a mulher, ela disse o quê? Foi a serpente. A serpente não tinha para onde ir, assume a culpa. Mas o homem sai do paraíso. O que eu quero chamar a tua atenção é: ao que vencer, aquele que entregar a vida a Jesus, aquele que se deixa ser usado por Ele, um dia comeremos da árvore da vida. Eu creio que tanto o coronel como o seu Arthur já comeram. Agora eles estão, a Bíblia diz: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Meu Deus, isso é tremendo. Amém? Quando eu leio esse texto, a tristeza vai embora, o desespero também, a angústia, a dor, tudo sai. Por quê? Porque é uma palavra de vida, é uma palavra de esperança. Eu também quero comer isso. Amém? Quantos querem comer da árvore da vida? Aleluia. Tá? Apocalipse 2, verso 11. Esse é só o primeiro versículo. Deixa eu ver meu tempo. Beleza. A morte não é o fim. Apocalipse 2, 11. Quem tem ouvidos, ouça. Irmão, ele sempre chama atenção, hein? Presta atenção. O que o Espírito diz às igrejas: o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Pastor, tem uma segunda morte? Tem. A primeira morte é a separação desse corpo aqui natural. A segunda morte é a separação de Deus. Aqui é terrível. Irmãos, existe uma vida eterna. Por isso que depois eu fiquei imaginando, porque por muito tempo na minha vida eu me questionava, dizendo assim: meu Deus, o que eu estou fazendo ali todos os domingos? Qual o sentido disso? Por que esses irmãos se reúnem aqui todos os domingos para ouvir uma mensagem, depois vão para casa? Qual o sentido disso? Só tem um, irmão, porque nós lidamos com a parte mais importante do ser humano. Nós lidamos com a vida eterna, com o destino eterno das pessoas. Por isso que isso aqui é importante. Existem aqueles que não dão atenção a isso, e se morrerem sem entregar a vida a Jesus, eles vão ter a eternidade separada de Deus. Essa é a segunda morte. Separação eterna, sem Deus, no abismo de fogo, enxofre, chamado inferno, ou pior ainda, a Bíblia diz que no final, o inferno, o demônio, os que negaram a Jesus, todos serão lançados no lago de fogo. Meu Deus, sabe isso? Quando eu entendi essa verdade, eu digo: não, eu preciso alertar o máximo de pessoas possível, para não ir para esse lugar. Você entende? Eu larguei tudo. Eu larguei empresa, larguei vida secular, larguei tudo, para me especializar, para estudar isso, para ensinar as pessoas, sem condenação. Eu não vim aqui trazer palavra de culpa, de medo, não. Eu vim te dizer que ainda há tempo de você entregar sua vida a Jesus, e não sofrer o dano da segunda morte. Mais uma vez eu afirmo: Coronel Adelmo e o seu Arthur, eles não vão sofrer esse dano. Dá para a gente se alegrar, sim ou não, irmãos? Amém? Terceiro, Apocalipse 2,17.
Quem está entendendo, diga amém. Quem está com medo, diga eu estou. Aleluia, não fique com medo não, a palavra de Deus não é para produzir medo, amém? É para produzir paz. Escute, se você está aqui, não foi para agradar Arthurzinho ou a família, foi porque Deus te trouxe aqui. Talvez você possa até estar pensando, era para fulano estar aqui, era não, que se era para ele estar, ele teria vindo, era para você estar aqui. Então, ouça, fique atento, dá uma cutucada no teu irmão, dá uma cutucada, fique atento, vai, te liga, amém? Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Apocalipse 2,17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná. Irmão, eu sonho todos os dias com esse maná escondido. O que é isso, pastor? Maná escondido? Lembra de Moisés? Quando Moisés tirou o povo do Egito, e a Bíblia diz que eles passaram mais de 40 anos no deserto. Quem lembra dessa história aqui? Quem já ouviu falar de Moisés, né? Pois é. A Bíblia diz que no meio desse período, lá no deserto, o Senhor mandou Moisés construir o tabernáculo. E quando o tabernáculo estava pronto, tinha a arca do Senhor. O tabernáculo era dividido em 3 compartimentos: o átrio, o santo e o santo dos santos. Lá no santo dos santos tinha a arca, e o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E mesmo assim, o que é que tinha dentro da arca? 3 elementos: as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o maná. O maná aponta, tudo aponta para Cristo, não é? O que é a lei? Os mandamentos. Quem foi que cumpriu a lei? Foi Cristo, porque o homem não tinha capacidade para isso. Aí agora a Bíblia diz que por causa de Cristo nós recebemos a lei escrita em nossos corações. Quem é a lei que está escrita do nosso coração, se não é o próprio Cristo? Amém? A vara que floresceu, um pedaço de vara, Arthurzinho, se você tirar um galho, uma planta que ela está plantada, e você arranca a planta com raiz e tudo, e coloca aqui no chão, ela vai morrer, vai secar, sim ou não? Imagine um galho, o galho já estava seco, morto, aquilo aponta para uma vida de ressurreição. Ou seja, a vara que não tinha vida, floresceu. Jesus que morreu, ressuscitou, amém? E o maná, o que é o maná? O pão que desceu do céu. Quem foi o pão que desceu do céu? Cristo Jesus. Ele disse: eu sou o pão da vida, amém? Agora imagine esse texto, ele está dizendo o seguinte, que quem vencer, vai comer do maná que está onde? No Santo dos Santos. Sabe o que significa? Uma comunhão íntima, você e Jesus. Meu Deus, quantos querem tomar um cafezinho da tarde com o Senhor Jesus? Vai ser bênção ou não vai? Amém, irmãos? Você crê nisso, irmão? Está aqui, sabe, darei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Quando Jacó estava lá no Val do Jaboque, a Bíblia diz que ele dormiu, só que ele pegou uma pedra e colocou sobre a cabeça, e ele teve um sonho. O sonho era que uma escada descia do céu, e ligava o céu e a terra, e anjos de Deus subiam e desciam, subiam e desciam. Aí quando ele desperta do sono, ele pega aquela pedra, ele coloca como um altar e diz: aqui é Betel, que quer dizer casa de Deus. Ou seja, aquele que comer do maná escondido vai se transformar em uma pedra, em casa de Deus, porque Pedro diz que nós somos pedras vivas. Então, irmão, coma do maná, amém? Ao que vencer, ele vai comer deste maná. Vamos mais um pouquinho? Apocalipse 2:26. Vamos lá. 2:26. Quem está entendendo, diga amém. Está claro, irmão? Eu estou trazendo uma palavra aqui para tirar a tristeza do nosso coração. Amém, Arthurzinho?
Sabe, o seu Arthur está lá desfrutando com o Senhor, cara. Está lá com o coronel Adelmo batendo o maior papo. E talvez já encontraram o papai por lá. Como é o nome do teu avô? Seu Álvaro. Estão lá. E nós aqui sofrendo, irmão. Esse mundo terrível. Debaixo de um jugo terrível. Sabe, um povo que não se importa com ninguém. Principalmente aqueles que estão lá no poder. Estão nem aí para você. E a gente fica às vezes brigando. Tu é quem? Tu é fulano, cicrano. Eu sou de Cristo. Amém? Defendo o que Cristo diz. Por isso, quando você for votar, veja quais são, sabe, os princípios que eles defendem. Não vote por pessoas, vote por princípios. Amém? Lá em Curitiba você já viu o que aconteceu. Invadiram uma igreja católica. Irmão, no meio, imagina que a gente está no meio de uma solenidade. Tem que ter respeito, sim ou não? Invadiram. Então, muito cuidado. Eu não quero falar de política. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Meu Deus, isso é poderoso demais. Haverá um reino. Depois do arrebatamento da igreja, vai vir o tempo da grande tribulação. Irmão, eu não desejo isso para ninguém. De verdade. A Bíblia narra que serão os piores dias da humanidade. Coisas que nunca aconteceram. Olha, se alguém está com medo da Covid, deixa eu te dizer aqui. No dia da grande tribulação, vai vir um vírus mandado por Deus. Esse que foi agora, Covid, não foi Deus que mandou não, hein? O Covid foi coisa do diabo, criado lá na China. Foi coisa do capeta isso daí. Não pense você que Deus que está punindo o seu povo. Deus não tem esse pensamento a respeito de Deus. Por isso que antes da grande tribulação, Deus vai tirar os seus da terra. Amém? E a ira de Deus vai cair sobre aqueles que negaram seu nome. E a Bíblia fala que esse vírus vai vir em um dia, vai matar 1/3 da humanidade. Terrível. E se eu for falar coisa aqui, você vai sair com o cabelo assim, ó. Eu não quero te meter medo, eu quero te dizer que ainda há esperança. A morte não é o fim. Amém? Então creia no poder de Deus. Vamos ler mais 2 versículos. Porque eu estou te dizendo, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Pastor, e quem que vai vencer? Te acalma, não vai embora ainda. Amém? Eu vou te dizer o que você tem que fazer para você vencer. Vamos lá. Apocalipse 3:12. Ao que vencer, falo-ei coluna no santuário de Deus. Coluna. Deixa eu fazer uma pergunta para os familiares. Tanto o coronel como o seu Arthur eram o que na família? Colunas. Se eles foram colunas, eles estão sendo o que? Colunas. Lá no templo de Deus. A Bíblia diz no santuário do Deus vivo. Porque o santuário de Deus não é isso aqui, gente. Isso aqui é um prédio. O santuário de Deus somos nós. Você, no dia que entregou sua vida a Jesus, você tornou-se morada do Deus eterno. Ele habita dentro de você. Como, pastor, um Deus habitando dentro de mim? Sim, é assim. Você só tem que crer. Amém? Então, será coluna, e daí jamais sairá. Jamais. Ei, escute, uma vez que você entregou sua vida a Jesus, você não perde. Uma vez que você se torna filho de Deus, você jamais deixa de ser filho. Quantos são pais aqui? Mães, né? Pai e mãe, quem é? A maioria. Se o teu filho fizer o que for, ele vai deixar de ser teu filho? Nunca. A mesma coisa somos nós. Aquele que vencer, ele vai ser coluna, e jamais o nome dele será esquecido. Amém? Apocalipse 21:7, para a gente ver o que eu tenho que fazer para eu ser esse vencedor. Estou te mostrando só as promessas. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus,
e ele me será filho. Amém? Diga: eu sou filho de Deus. Você tem certeza disso? Amém? Tenha certeza, não tenha dúvida disso não. Então, pastor, me diz logo qual é a característica. Eu vou te dar só uma principal para a gente orar. A principal característica de um vencedor é aquele que não faz da graça vã. É o único pecado que não tem perdão. É quando você rejeita a graça. É quando você rejeita o Espírito Santo. Eu vou te ensinar o que é isso. É quando as pessoas dizem assim: entrega a tua vida a Jesus. Não quero, agora não. Se você morrer nesse estado, você deixa de ser vencedor, e você perde todas estas bênçãos, porque às vezes a gente pensa que a gente tem que mudar primeiro, para depois Deus nos aceitar. Não, não, Ele te aceita do jeito que você está agora. Lucas capítulo 15, fala da parábola do filho pródigo. Irmãos, olha só, aquela parábola que fala do filho pródigo, não era para ser do filho pródigo, era para ser a palavra do Deus amoroso, porque a Bíblia diz que um filho chega para o pai e diz assim: pai, dá a parte da minha herança. Vamos analisar, quem é que tem direito à herança? Só depois que os pais? O que o filho estava dizendo para o pai? Tu não presta nem para morrer. Imagina essa situação. Me dá a parte da minha herança. E a Bíblia diz que o pai fez o quê? Deu. O menino saiu, gastou toda a herança com bebedeira, com prostitutas, com tudo que não presta. Ele chegou ao ponto, depois tu lê em casa, Lucas capítulo 15, eu não tenho tempo de ler com você agora. Quando ele está lá, no meio da orgia que acabou o dinheiro, os amigos tudo deixaram ele de mão, Arthurzinho. Porque essas pessoas que estão aí fora, na bebedeira, não são amigos. Eles só querem aproveitar o momento. Enquanto se tem, eles sugam. Depois que não tem, eles saem atrás de outros. E o menino ficou só, a ponto de guardar porcos no chiqueiro. Irmão, quando um texto diz, esse menino era um judeu. Judeu não chega nem perto de porco, tem aversão a porco, um judeu. E esse menino foi guardar porcos num chiqueiro, a ponto de desejar comer a comida dos porcos. Meu Deus, olha o nível onde esse rapaz chegou. Aí a Bíblia diz que um dia ele lembrou de quem? Do pai. Pai que tem a consciência de que jamais você deixará de ser filho. E ele lembrou do pai. Ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá pelo menos eu posso ser tratado como um dos seus escravos. E eu vou trabalhar. E eu quero comida. Aquele menino, eu creio que nem se arrependeu. Ele estava com fome. E por causa da fome ele desejou voltar. Só que a Bíblia diz que o pai, todos os dias ele subia uma colina, ele subia um monte, e ele ficava esperando o filho voltar. Todos os dias ele fazia isso. Agora imagina 1 ano, 2 anos, o pai fazendo isso. No primeiro ano talvez a população olhou e disse: ah, esse pai é bondoso, está com saudade do menino. Mas depois de 2 anos que souberam o que o menino fez, sabe o que eles diziam para o pai? Que burro é esse? Esperando o marginal daquele, mas para o pai, ele nunca deixa de ser filho. E a Bíblia diz que quando o menino aparece, que o pai avista, a Bíblia diz que o pai saiu correndo em direção ao filho. Não esqueça que naquela época os judeus andavam de vestidos, eles teve que levantar o vestido até a cintura, mostrar a vergonha. Ele não estava nem aí, ele queria o filho de volta. Meu Deus, isso é tremendo. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso não importa o que você fez,
Se você disser: papai, eu estou aqui, eu quero voltar para casa, Ele está de braços abertos. Ele vai correr ao teu encontro, Ele vai te abraçar, Ele vai te beijar, Ele vai lavar os teus pés, Ele vai te dar vestes novas e ainda vai colocar um anel no teu dedo, dizendo: você é meu filho e jamais deixará de ser. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Então o que é fazer a graça vã? É dizer não para Jesus, é dizer não para o Espírito. Então eu vim nessa noite te dizer isso. Se alguém, mais uma vez, daqui a pouco eu vou perguntar isso a você, eu não vou perder essa oportunidade, que o seu Arthur, em memória, sabe, talvez ele nem planejou isso, mas Deus planejou, de você estar aqui nesta noite, para ouvir essa palavra, amém, para fazer dessa graça poderosa, ela não se tornar vã, muito pelo contrário, você precisa frutificar, e Ele está frutificando até agora, amém. Então eu quero convidar o Ministério de Louvor para subir aqui comigo. Só bote esse versículo para mim, 1 Coríntios 15, 10, eu só quero ler o versículo para a gente orar. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Isso quer dizer que nós precisamos dar fruto. O legado que o seu Arthur deixou, o legado que o coronel Adelman deixou, precisa dar continuidade. E quem vai fazer isso? Somos nós, Arthurzinho. Somos nós. O teu tio foi um exemplo, você sabe disso. Você lembra das palavras que você me disse lá no velório, depois da morte do teu tio, que aconteceu. Eu sei que vocês estão sofrendo, mas isso não é o fim. Nós precisamos nos preparar para um dia nos encontrar com eles novamente. E esse dia está chegando, irmã Anitta, está chegando, está pertinho, sabe? Como eu disse, eu não acredito que nós temos mais 10 anos neste mundo, eu não acredito. A qualquer hora seremos arrebatados, por isso, Bruna, nós precisamos saber se nós estamos preparados para isso. Sabe, por isso que eu digo que talvez o fruto agora do seu Arthur está vindo agora. Por quê? Porque cada um de vocês que entender essa mensagem, que entenderem como vão entregar a vida ao Senhor Jesus, que vão morar no céu, que vamos um dia nos encontrar e passar a eternidade juntos novamente, para que isso aconteça, eu preciso entregar a minha vida a Jesus, como o coronel fez, como o seu Arthur fez.